Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula. Agora vamos falar sobre composição de funções ou, como é dito, função composta. Tá ok? Então vamos iniciar a nossa aula. Vem comigo aqui. Bom, antes de nós falarmos propriamente da função composta, vamos falar de algumas operações que podem ser feitas com funções, tá? Então, dadas aqui duas funções f e g, é possível construirmos a partir dessas duas funções novas funções, tá? De que maneira a gente consegue fazer isso? Através da adição, através da diferença, através da multiplicação, através da divisão entre essas duas funções, ok? A adição a gente pode escrever f mais g de x, que é a mesma coisa que a função f de x mais a função g de x. Podemos fazer a diferença, então é a mesma forma da adição, eu posso fazer f de x menos g de x. Eu vou chegar numa outra função, né? Uma outra ideia, numa outra lei. Posso fazer a multiplicação dessas duas funções, posso pegar e multiplicar f de x vezes g de x, e a mesma coisa com a divisão. Posso fazer f de x dividido pelo g de x, tá bom? Então essas quatro operações podem ser feitas com as funções, tá? Entre duas funções. Considere então as funções f de x e a função g de x, tá? As funções f de x e g de x. A partir delas, nós podemos construir outras funções, outras leis. De que maneira? Por exemplo, esse primeiro caso aqui, nós estamos fazendo a adição. Eu estou pegando f de x mais o g de x. Quem é f de x? Né, x quadrado. Quem é g de x? Né, 3x. Então, basta somar então x ao quadrado mais o 3x. Então aqui virou uma nova lei, uma nova função, que resulta em f de x mais g de x. Eu apenas adicionei as duas funções. Agora, este caso aqui, o que está acontecendo? Eu estou fazendo a diferença entre essas duas funções. Vai ficar como? X quadrado menos 3x, ok? E aqui eu estou realizando o produto, ó. X quadrado vezes 3x, isso resulta em quem? Em 3x ao cubo. Então, P de x igual a 3x ao cubo é o produto de f de x com g de x. Tudo bem? Então, é a operação que eu acabei realizando aqui, que é o produto. O quociente, tá? X ao quadrado dividido por 3x, ou seja, f de x dividido por g de x. X quadrado dividido por x conserva a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Então aqui ficou x sobre o 3. Então esta função aqui é a função que eu realizei a operação da divisão, a operação do quociente entre f de x e g de x. Tá bom? Bom, isso pode ser representado também graficamente, tá? Nessa primeira ideia aqui que nós temos a representação da função f de x. Quem é o f de x? É x ao quadrado. Tudo bem? Aqui eu estou fazendo um valor numérico da função quando o meu x é igual a 1. Quando o meu x é igual a 1, o meu y é 1. Então eu encontrei esse pontinho aqui, ó. Este ponto é um ponto pertencente ao meu gráfico, pertencente à minha função. Quando o x é 1, o y é 1. Né? Basta você fazer a operação aqui, ó. 1 ao quadrado dá 1. Tá bom? Então vamos guardar essa informação aqui, ó. f de x é igual a x ao quadrado. E a representação gráfica dessa função é esta parábola. Tá bom?
Bom, a outra função é a g de x, que é 3x. Então, a função g de x igual a 3x, a gente sabe que é uma função do primeiro grau, que a gente já aprendeu, tá? Uma função do primeiro grau resulta sempre numa reta, perfeito? Aqui nós fizemos a mesma ideia. Para o valor do x, eu atribuí 1 e obtive um resultado igual a 3. Então aqui eu tenho um par ordenado 1, 3. Então lá, 1 para o x, 3 para o y, eu encontro aqui o ponto B, tá? Esse pontinho que está sendo sinalizado aqui. Então aqui eu estou representando a função f de x, que é uma parábola. Estou representando a função g de x, que é uma reta. Agora aqui eu vou representar, ó, a soma dessas duas funções. Se eu somar f de x com g de x, que nós fizemos no slide anterior, nós vimos que resulta em x ao quadrado mais 3x. Então a gente sabe que isso aqui, ó, x ao quadrado, o 2 é o maior expoente da variável x. Então você tem que isso aqui é uma função do segundo grau. Então se você for construir esse gráfico será uma parábola, que ele está chamando aqui, ó, de função h. Então esta parábola representa esta função f de x mais o g de x. Tudo bem? Então, agora observe, ó, que é um detalhe bem interessante. Se você pegar aqui, ó, no lugar do x, você colocar o 1, o que você vai achar como resposta? 1 ao quadrado, 1. 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, o seu y é 4. Então, você tem um par ordenado 1 e 4. 1 e 4. E aí você localiza esse ponto pertencente ao seu gráfico. Perceba, em todos esses exemplos, eu usei o x igual a 1. Então, olha lá o que está acontecendo. Se você somar, então, f de 1 mais g de 1, resulta em quem? Olha lá, 1 mais 3, resulta em 4. Então, você está fazendo uma soma de funções, que é claro, se você somar esse f de 1 mais o g de 1, resulta aqui no h de 1, que é o resultado da adição dessas duas funções. Tudo bem? Então aqui, graficamente, a gente está representando a adição de duas funções. Como exemplo, nós temos aqui o produto dessas duas funções, de f de x e g de x. E a gente viu lá que a gente chegou numa função aqui, né, ó, de x ao cubo. A representação gráfica dessa função é exatamente essa curva aqui que está sendo sinalizada para nós, tá? Então, o produto dessas duas funções é essa curva, tá? Agora, o quociente das funções de f dividido por g, você chega em x sobre 3, que nós vimos lá no slide anterior. Esse x sobre 3 é uma função do primeiro grau, tá? O x está no numerador, então sem problema nenhum. É como se você tivesse a ideia de x, x vezes 1/3, também está no mesmo, tá bom? Então aqui você tem a função do primeiro grau. Sendo uma função do primeiro grau, o resultado é uma reta, tá? Que é essa função h. Então aqui ele só está representando graficamente a função do produto das duas funções e aqui do quociente, tá bom? Então nós vimos 4 operações. Além dessas operações que a gente gerou através dessas funções, nós podemos gerar uma quinta operação, ou melhor, uma quinta função. Que função é essa? É a chamada função composta, ok? Então nós vamos entender agora o que é a função composta. Então, além da adição,
da subtração, da multiplicação e da divisão, nós podemos realizar a função composta. E para falar melhor da função composta, eu já vou começar com um exemplo aqui para a gente entender melhor, tá? Então observe as tabelas a seguir. A primeira tabela, ela está dando um determinado percurso em quilômetro, o consumo de litros de combustível que é feito, tá? Então, se eu percorrer 10 km, eu vou consumir 1 litro. Se eu percorrer 20, 2 litros e assim por diante, tá? A próxima ideia que nós vamos tirar aqui é a lei que gera essas duas grandezas, que relaciona essas duas grandezas. Lembra lá da definição de função. Então, eu vou ter que f de x vai ser o quê? 0,1 vezes o x. Nós vamos entender essa ideia aqui já já. Bom, a próxima tabela fala do consumo. Perceba, ó, o consumo é a mesma ideia que eu tinha lá na tabela anterior, né? Então, consumo em litros. E aí eu tenho agora o custo a pagar. Então veja que eu estou tendo aqui três grupos, tá? Três grandezas. Eu tenho o quilômetro, eu tenho o litro, que é o consumo, e tenho o custo final em reais. Então, se eu consumir 1 litro, eu vou pagar 12 reais. Se eu consumir 2 litros, eu vou pagar 24 e assim por diante. Aqui, relacionando essas duas grandezas, eu também consigo gerar uma função. Que função é esta? É a função g de x. O que diz a função g de x? Que g de x é igual a 12 vezes o x, tá? Esse 12 é o custo que eu tenho em função do consumo. Então, dependendo do consumo, eu vou ter um valor total a pagar, certo? A mesma ideia, voltando aqui no f de x, o que é esse 0,1x? Então, só você entender aqui, ó. Aqui eu estou fazendo a função do meu consumo, tá? Consumo em litros. Então, eu vou consumir 1 litro se eu andar 10 quilômetros. Então, se você calcular aqui, ó, se você fizer a seguinte ideia, f de x, quem é o meu x? O meu x é o quilômetro que eu percorri, é o percurso. Então, é f de 10 igual a 0,1x, ou seja, 0,1 vezes 10. Então, o meu f de 10 vai ser quanto? 10 vezes 0,1 vai dar exatamente 1 litro, ok? Então, esta função que eu criei aqui é uma função f de x que calcula o consumo em litros em função do percurso, em função da quilometragem rodada, tá bom? Agora o g de x. Eu quero então calcular quanto que eu vou gastar se eu utilizar uma determinada quantidade de litros, que é o meu x. Então, se eu usar, por exemplo, aqui, ó, 2 litros, eu vou consumir 2 litros de combustível. Então, é 12 vezes 2. Então, meu g de 2 vai ser igual a quanto? A 24. Então, 24 é o valor a pagar, o valor final que eu vou pagar aqui se eu consumir 2 litros. Bom, aqui nós vimos funções distintas, tá? Eu fiz uma função f de x relacionando a grandeza quilômetro e litro. E eu fiz a função g de x relacionando consumo, que é litro, e o custo em reais.
Então, eu posso fazer uma composição dessas duas tabelas relacionando o percurso e o custo. Então perceba, ó, eu vou sair lá da primeira grandeza, da primeira função lá, a primeira ideia que eu tive, e ir diretamente para essa minha última grandeza, a grandeza custo. Então eu vou criar uma função que faz com que eu calcule o meu preço a pagar em função do percurso, em função da quilometragem. Então eu crio essa seguinte ideia, ó, uma função h que vai relacionar diretamente o valor que eu vou pagar em função do custo. Então se eu pegar aqui, ó, h de x, quem é o meu x? É o quanto eu percorri. Ah, eu percorri 10 quilômetros. Então, do 1,2 vezes 10. 1,2 vezes 10 vai resultar em 12. Ou seja, eu vou pagar R$ 12 se eu caminhar 12 quilômetros, né? Se o meu percurso for igual a 12 quilômetros. Essa lei pode ser obtida fazendo uma composição entre as funções g de x e f de x. Ou seja, nós vamos chamar de g composta f, tá? De x. Então, esse símbolo aqui, ó, significa composta. Então, g composta f de x. Isso nada mais é do que você fazer essa ideia aqui, ó, g do f de x. Lembra lá, ó, g de x, no lugar do x eu vou colocar quem? O f de x. Então eu vou pegar a função g, lá dentro da função g eu vou colocar f de x. Quem é a função g? A função g não é 12x? Então vai ficar 12 vezes o x. O x agora para mim quem é? É o f de x. Então é 12 vezes o f de x. Agora, quem é o f de x? O f de x é 0,1x. Então, no lugar do f de x, eu vou colocar 0,1x. E aí eu chego na lei h de x, que é o g composta f. Quem é a função, então? 1,2x. Esse g composta f, o aluno normalmente costuma falar gof de x, né? Ou fog de x. Não é que está errado, tá? Mas o correto é dizer g composta f, tá bom? Isso em diagramas, o que a gente tem? Nós temos o percurso em quilômetros, que nós vamos chamar aqui de conjunto A. Então nós temos lá 10 quilômetros, 20 quilômetros, 30, 40 e assim por diante. Temos o conjunto B, que é o consumo em litros, tá? Que é 1 litro, 2, 3, 4 e assim por diante. Então a primeira lei, a primeira função que a gente criou foi relacionando o percurso com o consumo. E aí nós criamos a função f. Então, pessoal, existe uma função f, que vai relacionar o conjunto A com o conjunto B. Então, perceba, nessa ideia, nós temos o conjunto de partida, que é o conjunto A, e o conjunto de chegada, que é o conjunto B. Então, a função f vai pegar os elementos do conjunto A, fazer a transformação e encontrar elementos do meu conjunto B. Tá ok? Agora, eu criei um conjunto C que relaciona o custo com o consumo em litros. Então, se eu consumir uma determinada quantidade de litros, eu vou obter um determinado custo, que aí eu gerei a função g de x. Então, a função g de x
vai relacionar o conjunto B com o conjunto C, que é o meu conjunto de chegada. Então perceba, na função G, o conjunto B é o conjunto de partida e o conjunto C é o meu conjunto de chegada. Ora, então o que vem a ser a composição de funções ou a função composta? Eu vou criar uma lei, uma regra, uma função que vai fazer uma ligação do conjunto A diretamente no conjunto C, que aí eu vou chamar de função h de x. Então, essa função h é uma função que liga o conjunto A ao conjunto C sem passar pelo conjunto B, uma vez que relaciona o conjunto A e o conjunto B. Então, a função h passa a ter o conjunto A como o seu conjunto de partida, que é o seu domínio, e o conjunto C, o seu contradomínio, que é o seu conjunto de chegada. Ok? Então, observe, o contradomínio de F é igual ao domínio de G, tá? Então, H é G composta F, é o GOF, é a função composta de G com F, tá bom? Bom, então a noção que nós estamos tendo aí de função composta, vamos aplicar aqui em mais um exercício, tá? Para a gente memorizar bem essa ideia de função composta. Então, em uma fábrica de peças de automóveis, certa máquina produz 14 peças por hora. Então, vamos marcar aqui nossas informações, ó. 14 peças por hora de trabalho. Cada uma dessas peças é vendida às montadoras por R$ 130. Então, é cada uma. Então, uma peça custa R$ 130. Escreva uma função que relacione. Então, vamos lá na letra A. A letra A quer relacionar a quantidade Q de peças produzidas em um tempo T em horas. Perfeito? Então, olha lá, observe o problema. Você produz 14 peças por hora. Vamos criar essa função. Depois a gente volta na questão B, tá? Então, na questão a função Q em um determinado tempo. Se são 14 peças por hora, então eu posso fazer assim, ó. Q de T, ou seja, a quantidade de peças em função do tempo em horas, que é 14T. 14 vezes o tempo, 14 vezes a hora. Então, se eu, em uma hora, eu vou produzir quantas peças? 14 peças. Em 2 horas, eu vou produzir quantas peças? 28. Em 3 horas, eu vou produzir quantas? 42 peças. E assim por diante. Então, aqui a gente já criou a função da letra A, que é a função Q em função do tempo. Ou seja, a quantidade de peças em função do tempo em hora. Tá? Então, essa aqui já é a primeira resposta que nós temos aqui na letra A. Agora, na letra B, ele está pedindo para nós criarmos o valor V arrecadado e a quantidade Q de peças. Nós vamos relacionar então aqui uma função que vamos criar uma função que relaciona um valor V em função da quantidade. Então, olha lá. Quanto é que se paga em cada peça? Paga-se R$ 130. Então, o meu valor vai ser 130 vezes a quantidade de peças produzidas, ou a quantidade de peças vendidas. Então, vamos ver aqui a ideia. Então, o valor em relação à quantidade vai ser 130 vezes Q.
é 130 vezes a quantidade produzida ou a quantidade vendida. No nosso caso aqui, é a quantidade produzida em uma hora. Então, nós vamos relacionar o valor à quantidade produzida em uma hora. Quanto que eu produzi em uma hora? Ah, eu produzi 14 peças, vezes 130. 130, então vai me dar 1.820. Ah, se eu produzir 28. Se eu produzir 28, então vai dar 3.640. Se eu produzir 42, então você vai ter um gasto aí, um valor, né, de 5.460. Então perceba, então eu criei uma função de venda aqui, né, uma função de valor, não é venda, uma função de valor, em relação à quantidade. Então, olha lá, se eu for criar já a ideia aqui de conjunto, a ideia de diagramas, eu tenho que aqui é o meu conjunto A, aqui é o meu conjunto B. Esse conjunto B eu estou relacionando aqui, ó, que é a quantidade. Logo, eu tenho um conjunto C, que é o valor que ele está me pedindo em função da quantidade. Ok? Vamos agora para a próxima questão aqui, ó, que ele está pedindo. A próxima questão, ele está falando sobre o valor arrecadado V, que eu vou relacionar, com a venda das peças e o tempo T de trabalho da máquina. Então, na letra C, ele quer que eu venha direto do conjunto A para o conjunto C, tá? Que é o que eu estava descrevendo aqui para vocês. Eu tenho aqui o conjunto A, que é o tempo, eu vá direto para o conjunto C, que é o valor que eu vou pagar, tá? O valor arrecadado em função das horas. Então, se eu trabalhar lá, se eu produzir em uma hora, a quantidade que eu produzi em uma hora eu vou pagar quanto? 1.820. A quantidade que eu produzi em 2 horas eu vou pagar quanto? 3.640. Então, ele quer que eu crie uma função que relacione o tempo e o valor a ser pago, o valor a ser arrecadado, tá? Então, vou criar a seguinte função, ó. A função V em relação à quantidade do tempo, a quantidade produzida em um determinado tempo, um tempo T, tá bom? Então, como é que vai ficar essa lei? Como é que vai ficar essa função, tá? Bom, a primeira ideia que eu tinha criado da venda em função da quantidade é 130Q. Quem é o Q? É a quantidade em função do tempo. Qual é a quantidade em função do tempo? É 14 vezes o tempo. E o tempo, quem é? É 1 hora, 2 horas, 3 horas e assim por diante. Aí eu vou chegar na seguinte lei, que V de Q em relação a T, em relação ao tempo, é 1820T. Para ficar um pouquinho mais claro, olha lá. Eu tenho a letra A que nós respondemos, a quantidade de peças produzidas em um determinado tempo. É a função Q de T, que é 14T. Na letra B, eu quis o valor arrecadado em função da quantidade P de peças produzidas. Então, eu tenho V de Q. E aí nós achamos a função 130Q. Ou seja, você paga 130 vezes a quantidade produzida em um determinado tempo. A quantidade produzida em um determinado tempo gera aí o valor arrecadado. A letra C, eu quero o valor arrecadado com a venda das peças, mas em função do tempo. Então, vou relacionar o tempo em função aí da venda, tá? A venda em função do tempo.
Então perceba, se você pegar uma função e aplicar dentro da outra, nós vamos chegar exatamente em 1820t. Então essa função aqui, ó, vai determinar o valor arrecadado em função do tempo. Então, se você trabalhar 1 hora, basta colocar aqui 1 hora, 1 vezes 1820. Se você trabalhar 2, basta colocar o 2 aqui no tempo, ok? Vamos lá, pessoal. Então, aqui a gente consegue definir exatamente o que é uma função composta, ou também como pode aparecer composição de funções, tá? Que é uma relação entre duas ou mais funções que você pode fazer. Aqui a gente está demonstrando, relacionando duas funções, fazendo a composição de duas funções, ok? Que aí, é claro, você vai criar f composta g ou g composta f, que é o GOF ou FOG, né, que os alunos estão acostumados a dizer, tá bom? Mas essa bolinha que tem entre o g e o f significa composta, ok? Então aqui a gente consegue definir, ó, que as funções, nós temos essa ideia, dados as funções, então você tem a função f, que parte de A em B, domínio A contra domínio B, e você tem a função g de B em C. Então o contradomínio é o C e o domínio é o B, tá? Denominamos então uma função composta de g com f, ó, de g com f ou de g em f. Então a função vai ser g composta f de A em C. Então você percebe que o A, neste caso, passa a ser o domínio e o C o contradomínio dessa função composta, ok? Definida por g composta f de x, ou você pode também escrever como g do f de x, tá? Então o que isso significa? Significa que dentro da função f, você vai gerar aí, né, no caso, perdão, dentro da função g, lá onde tiver o x, você vai colocar quem? O f de x, tá bom? A gente vai demonstrar aí no exemplo para ficar um pouquinho mais fácil. Então, subentende-se que você tem aqui, ó, no conjunto A, você tem o x. Você vai aplicar no conjunto A uma função f e vai transformar esse x em f de x, que vai estar lá no conjunto B, que é o conjunto de chegada da função f. E vai aplicar uma função g no domínio B e vai encontrar alguém aqui no C. Quem é o C? No caso aí vai ser o conjunto de chegada da função g. Então olha lá, se você vai aplicar uma função g nos elementos que está aqui no B, ó, que é o f de x, então é g do f de x. Nada mais é do que a definição que a gente acabou de fazer aqui, ó, g do f de x, tudo bem? Então, a gente vai criar essa lei gf de x, que é o GOF, uma lei que relaciona diretamente o conjunto A ao conjunto C. Então, isso é uma definição composta, tá bom? Agora, vamos fazer um outro exemplo para a gente criar essa ideia, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, dada a função f de A em B, então domínio A contra domínio B, definida por, então nós temos f de x igual a 2x mais 3. E a função g de B em C, então o domínio é B, contra domínio é C, definida por x² menos 5. Essa é a função g de x. E aí ele nos deu os elementos de A, de B e de C, tá bom? Então ele está pedindo, ó, g composta f, ou seja, a gente quer uma lei que vai ligar elementos do A diretamente aos elementos do C, tá bom? Então, ó, vamos fazer mentalmente aqui, só para você entender o que está acontecendo. Então, se você aplicar a função f no conjunto A, você vai achar elementos lá no B. Então, vamos pegar o mais fácil aqui, só para a gente ir mais rápido, né? Um pouquinho mais prático. Se você colocar o zero lá na função f, o que vai acontecer? Ó, f de 0
é 2 e 0. 2 e 0 é 0 mais 3. Dá quanto? Dá 3. Então você vai ter uma imagem igual a 3, que é o elemento que está pertencendo ao conjunto B. Isso vai acontecer com os outros elementos. Então, f de menos 2 vai dar menos 1, f de menos 1 vai dar 1, ou seja, é você calcular os valores numéricos para quando x for igual a menos 2, menos 1, 0 e 1. Ok? Agora, se você aplicar a função g no conjunto B, vamos pegar 1, por exemplo, aqui, ó. G de 1, faz mentalmente, g de 1. 1 ao quadrado, 1, menos o 5, vai dar menos 4. Então, você tem que o g de 1 vai dar menos 4. Então, ele está pedindo para a gente escrever a função g composta f. Então, essa função é g de f de x, que a gente tinha acabado de falar, a gente acabou de falar lá na definição. Então, isso nada mais é do que você vai lá na função g, no lugar do x você coloca f de x. Então, lá, quem é o x? É o x ao quadrado lá no g de x. Então, vai ficar f de x ao quadrado menos o 5. Certo? Estou seguindo a lei g de x. Então, quem é o f de x? É 2x mais 3. Então, você vai fazer 2x mais 3 ao quadrado menos o 5. Então, no próximo slide, a gente vai fazer esse cálculo e definir g composta f. Então, olha lá. Então, estabelecendo a relação direta entre os elementos de A e C, que é aquela ligação direta que a gente tinha falado, determinando uma função g do fx, temos. Então, até aqui eu desenvolvi com vocês na aula anterior, né, no slide anterior. Então, o que nós vamos fazer agora? Quem é o f de x? É 2x mais 3. Vamos elevar ao quadrado. Isso aqui vai dar uma expressão de segundo grau. E aí você vai subtrair 5. Subtraindo 5, você chega neste resultado. Então, 4x² mais 12x mais o 4 é a função g composta f, ou gf de x. Tá bom? Então, vamos fazer mais outro exemplo. Então, nós temos aqui duas funções que são dadas, a f de x e g de x, e a gente vai achar g composta f e f composta g. Tá? Então, nesse primeiro momento, ó, g composta f. Então, g composta f, eu vou lá na função g, no lugar do x, eu vou colocar f de x. Tá ok? Então, lembrando aqui, a função g é x ao quadrado menos o 5, igualzinha à anterior, né? Então, olha lá. Então, vamos fazer a mesma coisa, ó, f de x ao quadrado menos 5, só que a diferença é que mudou a nossa função aqui, né? Lá era 2x, aqui é só x mais 3. Então, desenvolvendo o quadrado, deu x² mais 6x mais 9, agora menos o 5. Então, a gente vai chegar na seguinte função, ó. Então, essa é a função g composta f, ou gof, de x. Ok? Agora, vamos fazer a função fog, que é f composta g. Então, aqui é um pouquinho diferente, né? Porque você vai lá na função f, agora no x, você vai colocar g de x. Então, a função f é x mais 3. Então, no lugar desse x, nós vamos colocar o g de x. Então, vai ficar g de x mais 3. Quem é o g de x? X² menos 5 e aí mais 3. Essa aqui ficou mais fácil porque não tem quadrado, é só você fazer menos 5 mais 3 que vai dar menos 2. Então, essa é a função fog, ou f composta g. Tudo bem? Letra B. São dadas duas funções da mesma maneira, ó, g, f de x igual a x mais 5 e g de x igual a x² mais x² menos 1. Vamos calcular g composta f. Então, vamos lá na função g, no lugar do x, nós vamos colocar f de x. Substituindo, então, por f de x, vai ficar, olha lá, x² menos 1. Então, f de x² menos 1. Quem é o x? Quem é o f de x²? É o x mais 5 ao quadrado. Resolve esses quadrados, vai dar uma expressão de segundo grau, que deu x² mais 10x mais 25 menos 1. Porque menos 1, ó, segue a função.
Resolvendo, então, nós chegamos na função GOF, ou G composta F, que é x² mais 10x mais o 24, ok? Agora nós vamos fazer o FOG, ou F composta G. Então, você vai lá na função F, no lugar do x, você vai colocar o g de x. A função f é x mais 5, então no lugar do x, nós vamos colocar x² menos 1. Substituir por x² menos 1, é só fazer 5 menos 1, que vai dar 4. Então, essa função aqui é a função composta de f composta g, perfeito? Bom, pessoal, quero terminar essa aula com vocês com o pensamento de Euler, tá? Euler, ele é um matemático extremamente importante, é claro. Ele nasceu na Suíça por volta do ano de 1707, faleceu em 1783. Ele é de uma família calvinista e muito religioso, tá? Ele chegou aí para a Rússia, chegou a trabalhar na Alemanha, em Berlim, onde estudou muito lá e se tornou professor. Ele chegou aí para os Estados Unidos, onde teve também um papel muito importante lá no desenvolvimento do campo da matemática. Ele se tornou mestre em artes e também se formou em matemática, né? Então, o Euler, ele buscou, na verdade, os conhecimentos da base de Newton, de Isaac Newton, de Leibniz, e ele também foi um aluno aí contemporâneo de Bernoulli. Então, ele aprendeu muitas coisas aí acerca da matemática e artes, né, em relação a Bernoulli, que foi um grande contribuinte também na área da matemática, tá? Mais especificamente, Euler, ele contribuiu aí, ó, na área da geometria, da álgebra, da trigonometria, da teoria dos números, da base do logaritmo natural. Ele desenvolveu a constante de Euler, que é o E que nós temos, que equivale aí a aproximadamente 2,7128, é um número irracional. Ele contribuiu muito também na física newtoniana, ele se especializou e desenvolveu alguns conteúdos acerca da física newtoniana. E mais importante ainda é o conceito de funções que nós estamos trabalhando, no qual ele desenvolveu e teve grande importância. Essa escrita que nós fazemos de f de x, né, ou até mesmo esse nome de função, foi com Euler, que foi desenvolvido essa ideia de função. Por mais que função tenha sido falado por Newton, tenha sido falado por Leibniz, esse nome função e esse termo f de x, que é uma função condicionada ao parâmetro x, quem criou essa ideia foi Euler, tá? Então, vale lembrar ele aqui nos nossos estudos. Tudo bem? Espero que tenha gostado da nossa aula e até a próxima. Tchau, tchau.